Olá, Câncer, seja bem-vindo ao canal e hoje nós vamos aqui fazer o teu jogo da mandala para as energias do mês de março. E a mandala eu utilizo o ar como representante da mente, fogo, movimento, terra, relações e água, espaço e emoções. E entre cada elemento tem os elos e uma energia final. Então, vamos aqui saber o que o tarot tem para revelar para vocês no mês de março. Ar, Rei de Espadas. Fogo, 3 de espadas. Terra, Cavaleiro de Paus. Água, Pajem de Copas. E eu retiro também uma carta para manifestação e sustentação de cada elemento. Então, a sustentação. E a manifestação. Então vamos lá. Na mente saiu o cavaleiro, ó, o rei de espadas. Então tá uma mente bastante decidida, posicionada, muito utilizando a lógica, a razão para poder fazer essas decisões, para você se decidir, para se posicionar. E tem muito a ver com uma postura do presente, sabe? Não tá pendulando nem passado nem futuro. Tá uma mente muito focada no agora, no teu momento, sabe? No presente. Então, decidir o que eu posso fazer no agora, sabe? Se posicionar nas situações do aqui e do agora. E o que sustenta esse rei de espadas é a rainha de materiais, que nesse tarô é a rainha de ouros, né? E é muito bacana porque a energia da rainha é a energia sustentadora, né? E tá na posição de sustentação, então dá bastante ênfase no sentido de que essas decisões, essas posições que você tá tomando, ela tem muito a ver com algo que você tá querendo executar, né? No material, no aqui, no agora, sabe? São ideias para ser executadas no momento, entende? Não são ideias para ser executadas no futuro, entende? Vou dar um exemplo aqui que sempre vem na mente, coisas de academia, né? Que no começo do ano, normalmente, a galera aí fica naquela empolgação de fazer, de bater certas metas, e uma delas é questão de saúde, e sempre vem academia aqui na mente como exemplo. Então, quero emagrecer, quero cuidar da minha saúde, então eu vou para academia, entende? São decisões que você está tomando e que você vai executar agora. Não tem nada a ver com questões de futuro. É claro que também você se cuidando tem essa coisa de futuro, mas são decisões que vocês, né, no mês de março, vão executar, entende? O que manifesta rainha de ouros 9. Um alerta aqui no celular, eu não sei se vai dar para escutar isso. Se der, desculpa aí, galera, foi mal.
Então, mais uma vez, na manifestação, a rainha de ouros. Então, é dando bastante ênfase nesse sentido de que você também tem todo o ambiente ao redor aí favorável para você executar. Na manifestação é justamente isso, é você ter o ambiente favorável para você fazer essa decisão, tomar essa e se posicionar do jeito que você quer, no aqui agora. No movimento veio o 3 de espadas. Então aí você deixando de fazer movimentos que você possa perceber que pode te machucar, que pode não ser benéfico para você no momento, né? Então, como tá uma mente bastante lógica, racional, se decidindo, se posicionando, isso acaba refletindo aqui também no seu comportamento, no seu movimento do dia a dia, e aqui veio espadas também, né? Então, você falando assim, por mais que te doa essas decisões que vai, né, te movimentar aí, tem certas coisas que você não vai fazer agora. Um exemplo, quero trocar de emprego, mas no momento não tá favorável, você não tem nada em vista. Então, por mais que você queira trocar, você sabe que este não é o momento certo, entende? É não fazer movimentos que possam te prejudicar. E o que sustenta esse 3 de espadas é o 8 de inspirações. E o inspirações aqui nesse tarô representa o naipe de paus. Então, é perceber os momentos certos. Esse 8 de paus, de inspirações, significa isso. É perceber que do tipo, por mais que você não esteja satisfeito com certas coisas, tá tudo no seu devido lugar. Nada acontece na hora errada, tudo acontece no momento certo. Então, ficar no emprego que não tá gostando, para talvez aí, né, você não perder uma renda que talvez seja muito necessário para você, entende? Então, no momento certo, quando você souber lidar com este outro emprego que você está querendo, vai aparecer, né? Não estou falando também para ficar em ambientes tóxicos, né, gente? Mas aqui fala que, no exemplo aqui do emprego, não quer dizer que você está saindo prejudicado no emprego, mas é uma coisa que você não está querendo mais. Você está talvez mirando aí uma outra empresa, então é esperar, né? Ficar aí de olho, às vezes nas páginas da empresa que soltam, né, as vagas. Então, aqui fala para esperar o momento certo, não fazer nada impossível, porque o espada também pode ter isso, né, de ser impossível. Mas como a tua mente está bem focada, então não vejo que parece que vai fazer alguma coisa impossível, por mais que te doa, entende? Não fazer, né? Isso. Ou então fazer, né, gente? Do tipo, realmente não quero, tô passando para uma outra empresa, talvez não seja com o salário tão grande que você queria, mas vou trocar porque está sendo necessário. Entende? São movimentos que você está fazendo ou deixando de fazer, por mais que te doa, você vê que é necessário ser feito. E aí o que se manifesta? O bobo. Olha que legal. Se manifesta a leveza, veio aqui, né? A palavra certeza, né? Mas, bom, quando você está com uma mente bastante focada, pensa e analisa, vem aquela certeza, né, de que você está fazendo a coisa certa, né, deixando ou não deixando de fazer, entende? E aí, quando você percebe que realmente você está fazendo a tua parte, fica leve, né? Dá uma certa segurança para você continuar o caminho, continuar a jornada. Entre o ar e
o fogo, veio o 10 de copas, né? Vem a satisfação, vem a felicidade, vem a alegria, né? Porque acho que quando nós queremos focar e você consegue fazer isso, né, com o Rei de Espadas, te dá uma certa satisfação, né? Porque vem aquilo do tipo, olha, tô conseguindo fazer o que eu quero, por mais que seja sofrido, né? Então, vem essa satisfação mesmo de estar fazendo a sua parte. No Terra veio o Cavaleiro de Paus. Então, o cavaleiro fala muito de execução, né? E Paus fala da questão de movimento. Então, aí talvez as suas relações, porque o Terra fala disso, né? E aí eu gosto de lembrar para o pessoal que relações não é só questão de namoro ou relacionamento, ou coisas amorosas, né? Mas pode ser amizade, pode ser a tua relação no emprego, com o estudo, na família, com a tua saúde. Então, é todas as interações que temos aí no dia a dia, né? Na nossa dinâmica. E aqui parece que vai estar bastante movimentado março, né? E o que me vem aqui nessa movimentação, talvez bastante compromissos que você vai ter aí. E vamos ver, né? Parece que é algo que você goste de fazer. Deixa eu ver aqui a manifestação. Sim. Então vai estar uma movimentação que você gosta, né? Talvez aí março esteja aí no momento que você está querendo sair, conhecer novas pessoas. Falei do trabalho. Se você mudar, vai estar bastante satisfeito com essas novas relações no trabalho. Então, movimentação aí no mês de março para vocês. E o que sustenta esse Cavaleiro de Paus é o 6 de materiais, né? Então, o 6 fala muito de você estar equilibrando as coisas, sabe? Equilibrando com conhecimento, com amor próprio, no sentido de que você vai aceitar ou não esses convites aí, essa movimentação, esses compromissos, sabe? Você vai decidir se você quer ou não. Me parece que não vai ter essa obrigação de querer aceitar para querer agradar. Entende? Esses 6 aqui de ouros, né, materiais o ouros, você equilibrando. Pode até ser que vai ter tanta chamada para compromissos, para saída, que você vai precisar falar alguns nãos, né? Para você não acabar se sobrecarregando. E aí se manifesta mais um aqui, 10 de copas, a satisfação, né? E eu acho que a satisfação é justamente isso de você conseguir estar falando não. Porque para muitas vezes é meio difícil, né, Câncer, falar não para certas pessoas, para certas situações, mas eu vejo que você vai estar administrando isso muito bem, porque veio na manifestação o 10 de copa, que é a satisfação, a alegria, a felicidade, né? E entre o movimento fogo e o terra, veio o 10 de ouros. Então, eu vejo que é muito isso de você ficar bem com você mesmo, sabe? Com essa clareza de estar tomando decisões que são difíceis, as relações aqui bastante movimentadas e você sabendo dizer sim ou não, você sente essa prosperidade que tem aqui nesse 10 de ouros, né? A prosperidade em todos os lugares, mesmo em situações difíceis, vem essa riqueza do aprendizado, vem essa riqueza, né, de você aprender a falar o não e perceber que falar não tem problema nenhum, né? Então, me vem que é muito essa riqueza de aprendizado do momento aqui. Na água, no elemento água, veio o pajem de copas. E o pajem fala muito de observação.
E esse pajem aqui fala muito de você observar o que você está entregando, né? E aí no espaço pessoal pode ser tanto para você quanto para o outro, né? Nas interações. Você está cuidando de você mesmo? O que você está te proporcionando no momento? Você está cuidando, porque como aqui a mente está bastante focada, às vezes está focando numa coisa só e esquece as outras coisas. É claro que normalmente a gente se dedica muito em uma coisa só, né? Mas as outras coisas, né? Pelo menos vamos supor, 30 minutos para fazer exercício no dia, sabe? Às vezes foca muito no trabalho, esquece o social, esquece família. Então aqui você está observativo justamente nisso, no que você está oferecendo, principalmente para você mesmo. E aí depois você observa o que você está oferecendo para o outro. É atenção, né? É o seu tempo, mas você está sabendo administrar aí, né? A atenção a todas as áreas da sua vida, né? E aí, o que sustenta esse pajem de copas é o cavaleiro de inspirações, é o cavaleiro de paus, né? Então, é justamente você observar o que está te inspirando, o que está te motivando. O que está me motivando por exemplo, tudo bem, estou focada no trabalho, mas quero também cuidar da minha saúde, sair de vez em quando. Então, quais são os benefícios que eu tenho disso, sabe? O motivo de você tá observando é justamente também para saber esses benefícios para você, né? E também perceber a motivação. Tá uma motivação saudável ou não? E aí o que se manifesta é o 6 de copas. Bom, e aqui o que me vem com esse 6 de copas é você está observando o que você está oferecendo para si mesma e para o outro, porque num passado me parece que você se dedicava muito para o outro e esquecia de você mesmo. E aí você percebeu que não é muito bacana. E às vezes nem é recíproco, né? Esse cuidado, né? Se dedica muito ao outro e às vezes quando você precisa o outro racha o fora, né? Então a manifestação justamente é isso, do tipo, vou fazer por mim, porque num passado eu já fiz muito pelo outro e acabei, pode ser, né, que você acaba adoecendo, não ficando bem, não tendo reciprocidade. Entre o terra e o água veio o 3 de paus. E o 3 de paus fala muito de observar antes de se movimentar, para você escolher as estratégias certas, né? E aí eu acho que faz uma duplinha muito boa com esse cavaleiro aqui de paus, no sentido de que, vamos supor, tem compromissos que infelizmente eu não posso dizer não, né? Então, é saber essa estratégia, no que você pode dizer não e o que você pode dizer sim, sabe? Sendo bastante estratégico para se movimentar, para se decidir. E aqui, ó, a mesma coisa, já que você está observando, e é muito legal, né? São duas cartas que falam de observação, mas o paus fala da execução depois dessa observação, entende? Então aqui, esse 3 de paus vai te ajudar a escolher, né, as suas prioridades. O que está sendo prioridade para você no momento, para você se oferecer. E aí você vai executar. Olha lá, né? Depois veio o cavaleiro de ouros, né? Entre a água e o ar, né? E o cavaleiro fala dessa execução. E olha aqui que bacana, ele oferecendo o ouro dele, né? Então, aqui depois de você observar, escolher as suas estratégias de como que você vai se priorizar, e aí sim você vai saber separar, né?
para quem que você doa esse ouro seu e por que que você doa, né? Não é para todo mundo que você vai dar a mesma atenção, né? Um exemplo. E aí no final da leitura veio o 10 de espadas com o bloqueio do as de ouros. O 10 de espadas fala, e essa carta me lembra muito a carta da morte, né? Finais de ciclos. Então, eu vejo aqui que principalmente com tanto essa mente focada como aqui o comportamento, você decidindo coisas que são necessárias mesmo que doa para você, certos padrões estão morrendo em você, sabe? Porque às vezes ficava adiando decisões, às vezes ficava estagnado, porque você sabia o que tinha que fazer mesmo assim você não fazia, porque você sabia que poderia doer esses movimentos, essa decisão, esse posicionamento. E eu vejo aqui que esse padrão tá morrendo. É uma coisa que você tá no final de ciclos, né? E olha que bacana, vem o as de ouro como bloqueio no sentido de o as fala de começo, né? Então, vai morrer certos padrões e vai iniciar outros, mas aí precisa dar espaço, porque não adianta você querer que coisas novas cheguem, mas o espaço tá abarrotado, não vai ter espaço para coisas novas entrarem, entende? Então aqui é morrendo, deixando ir e vindo um novo, né? E é um novo rico, porque é o as de ouros, né? E o as de ouros eu gosto muito de falar que é um terreno fértil. O que você plantar ali vai dar. Então, tome as decisões que você precisa tomar, porque aí você vai plantar coisas boas, né? Você vai estar decidindo por você, porque você quer. E não vai ser uma coisa impossível, é uma decisão que você precisa tomar. E aí vai desenvolver situações que vai ser ricas para você. Então, é importante deixar aqui, ó, ir. O que não está te fazendo bem. Então foi isso, Câncer. Essas foram as energias para você do mês de março. Desejo aí boas reflexões para todos. Gratidão pela confiança e até a próxima.